O perigo fascista e o desemprego. O New York Times convidou-me a exprimir-me brevemente sobre o perigo fascista. Em resposta a esse convite, envio-ir linhas que se seguem. Pretendendo ser breve, exprimir-me-ei de um modo categórico e dogmático que poderia dar uma impressão de imodéstia. Pedirei, portanto, aos leitores o favor de serem indulgentes para com a forma das minhas considerações e de não se interessarem senão pelo seu conteúdo. Quase toda a gente neste país considera o regime e o modo de vida fascistas um mal contra o qual nos devemos defender por todos os meios disponíveis. É reconfortante ver os espíritos concordarem nesse ponto. Mas uma tal unanimidade não existe nem acerca da natureza desse perigo, nem sobre os meios a mobilizar para o afastar. Exprimirei o meu ponto de vista sobre este. Eu tive a oportunidade de observar a propagação da epidemia na Alemanha. Não é sem dificuldades nem reticências que o homem renuncia às suas liberdades e aos seus direitos. Mas basta que um povo se veja, em grande parte, confrontado com uma situação insuportável para que se torne incapaz de um julgamento são e se deixe abusar voluntariamente por falsos profetas. Desemprego é a palavra terrível que designa essa situação. Também o recear do desemprego é igualmente lancinante. A ausência constante de segurança económica engendra uma tensão que as pessoas são incapazes de suportar a longo termo. Essa situação será, ali, pior do que aqui, porque num país fortemente povoado e dispondo de recursos naturais extremamente limitados, as flutuações económicas fazem-se sentir com ainda maior dureza. Existe também aqui uma situação semelhante. O progresso tecnológico e a centralização da produção provocaram desemprego crónico e uma parte muito considerável da população em idade de trabalhar luta em vão para se integrar no processo económico. Sobreveio desde então que, tanto aqui como lá, os demagogos encontraram algum sucesso provisório, mas graças à existência neste país de uma mais forte e mais avançada tradição política, eles não duraram muito tempo. Estou convencido de que só medidas eficazes contra o desemprego e a insegurança económica do indivíduo poderão realmente afastar o perigo fascista. Por certo, é necessário contrariar a propaganda fascista levada a cabo do exterior, mas é preciso abandonar a ideia errônea e perigosa de que alcançaremos o fim do perigo fascista através de medidas puramente políticas. Tudo se passa, pelo contrário, como quando existe uma ameaça de contágio pela tuberculose. É certamente bom que existam medidas de higiene impeditivas logo que entremos em contacto com os germes da doença, mas uma boa alimentação ainda é mais importante, dado que ela reforça as defesas naturais do indivíduo contra a infecção. Todos os que se interessam pela salvaguarda dos direitos cívicos neste país devem, por conseguinte, estar disponíveis também a procurar de forma sincera uma solução para o problema do desemprego, tal como devem prestar-se aos sacrifícios necessários para alcançá-la. É preciso então perguntar se não é justificado sacrificar uma parte da liberdade económica, se isso permitir, em contrapartida, garantir a segurança do indivíduo e da comunidade política. Não é preciso considerar estas questões de um ponto de vista sectário, pois trata-se de nos defendermos contra um perigo que a todos diz respeito. 1. O desempregado não sofre somente por estar privado de bens de primeira necessidade. Ele sente-se ainda excluído da comunidade humana. Vê recusada a possibilidade de colaborar no bem-estar geral, não goza de nenhuma consideração, sendo mesmo percebido como um fardo. É absolutamente natural que ele tenha o sentimento de que nós procedemos incorretamente perante ele e que, procurando desembaraçar-se por si mesmo, tenha pouco a pouco recorrido a atos ilegais, a atos criminosos. Mas se um deles encontra mesmo assim um emprego após um período mais ou menos longo de desemprego, ele não é mesmo assim um homem livre, porque é inevitável que receie encontrar-se em breve de novo no desemprego. Este estado de tensão bem real dos que têm um emprego, junto ao desemprego bem real daqueles que o perderam, torna as pessoas amargas. Na busca de uma saída, eles concedem sem discernimento a sua confiança ao primeiro que chegue a prometer-lhes uma melhoria da sua situação. É aí que reside o perigo político do desemprego. O perigo de ver o desemprego ameaçar a democracia é particularmente elevado quando são jovens os que devem suportar essas amargas decepções. Eles preferem qualquer combate à resignação, e a falta de experiência torna-os cegos aos perigos e aos riscos que comportam uma ação irrefletida. É interessante constatar a que grau a atitude dos homens face ao trabalho se modificou ao longo do tempo. Quando Adão foi punido, escutou: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. O trabalho foi-lhe imposto como castigo e foi por isso considerado como uma maldição. O castigo do Adão moderno é o de ser desocupado e privado do seu trabalho.
Aquele que tem um trabalho suscita a inveja. Se considerarmos o progresso económico da humanidade deste ponto de vista, lá se acaba essa bela altivez que tanto dá a impressão de termos, ao longo dos séculos, evoluído. O desemprego é particularmente cruel em período de crise económica. Muitas pessoas têm por isso tendência a crer que, uma vez ultrapassadas as crises, o desemprego tenderá também a desaparecer. Isto parece-me, no entanto, incorreto. Mesmo em períodos de prosperidade, o desemprego é significativo. É por isso que penso que podemos, sem riscos de errarmos, abstrair-nos do fenómeno das flutuações quando refletimos nas causas do desemprego. Parece-me que a maneira mais convincente de elucidarmos a questão será recorrer a um modelo simplificado ao extremo. Imaginemos uma ilha isolada do resto do mundo, na qual a Terra possui um rendimento suficiente para nutrir os seus 300 habitantes. Supondo que existem 100 campos nessa ilha e que 100 habitantes possuem um campo cada um, com a condição de que todos os cultivem, produz-se mesmo à justa para sustentar os 300 habitantes. Para que todo este sistema funcione de maneira satisfatória, aqui está o que deve passar-se. Cada camponês cultiva o seu campo com 2 empregados, a quem paga para o ajudarem. Com o seu salário, estes compram aquilo de que têm necessidade para viver. Deste modo, tudo está em ordem. É então que um dos camponeses inventa uma ferramenta de trabalho particularmente eficaz, que lhe permite obter do seu campo o rendimento habitual com a ajuda de um só empregado. Resultado, temos um desempregado e um camponês para o qual o lucro é mais importante que aqueles seus colegas, porque este último pode vender os seus produtos mais baratos, dado que tem que desembolsar menos em salários. A satisfação é de curta duração. Ele faz, de facto, aos outros camponeses uma concorrência desmesurada. Estes veem-se, deste modo, constrangidos a utilizar, por seu turno, a nova ferramenta que ele inventou, o que lhes permitirá também obter doravante, com um só empregado, o mesmo rendimento do costume. Mas algo de grave se passou entretanto. 100 homens são forçados ao desemprego e os camponeses não mais chegam a desfazer-se de 1/3 da sua colheita, tanto mais que não existe mercado exterior. Produzir do mesmo modo de futuro não tem mais sentido algum. Não existe procura correspondente àquilo de que 100 homens têm necessidade para viver. Pode-se, entretanto, produzir, quanto muito, um pouco mais que 2/3 da quantidade normal, a fim de evitar que os 100 desempregados morram de fome e se revoltem. Eis que vejo os meus sensatos leitores torcerem o nariz de desdém e dizerem que nada percebo de economia. Esses 100 desempregados, pensam, acabarão na realidade por descobrir na sua miséria um meio de fazer frutificar o seu trabalho utilmente e de receber em troca dinheiro e pão. Eles poderão, por exemplo, tornar-se cabeleireiros, atores, enfermeiros, etc., e dessa forma suavizar a vida da comunidade. Eis o que é perfeitamente verdadeiro. Mas que este processo não logra, contudo, compensar o facto de que a necessidade de mão de obra baixou em virtude do aperfeiçoamento do processo, eu o vejo revelar-se na nossa economia, de verdade, e não neste exemplo um pouco simplista que escolhi para clarificar a ideia. Voltemos ainda ao nosso exemplo. Os nossos 300 insulares quebraram a cabeça para encontrar uma forma de se desenvencilharem do desemprego, de modo a recriarem o seu paraíso perdido. Para começar, é evidente que um só camponês não pode contratar 2 pessoas e dividir o tempo de trabalho por 2. Isto porque lhe seria necessário gastar tanto dinheiro com os salários destes 2 empregados que se tornava impossível a ele sustentar a concorrência dos outros camponeses. De facto, sozinho, um camponês não pode resolver o problema, mas todos juntos poderiam consegui-lo, e eis o que eles determinaram. Cada um deles contrataria 2 pessoas a meio tempo, mas com salário completo. A bem dizer, não era indispensável exigir um salário normal, porque se as pessoas passassem a receber um salário reduzido a metade, os preços dos cereais teriam forçosamente que baixar eles também a metade, e seria oportuno evitar este choque no mundo dos negócios. Se estas pessoas tivessem podido, como nós, dispor de um vocabulário erudito, elas teriam qualificado essa solução como economia planeada no quadro de uma sociedade capitalista. No caso da nossa estrutura económica atual, que é eminentemente complexa, o problema é muito mais complicado. Ainda assim, ele não permanece por isso, no essencial, menos o mesmo.
Como as pessoas da nossa ilha estavam longe de serem tão instruídas quanto somos hoje em dia, não encontrará pessoa alguma para combater essa proposição sob o pretexto de que se trata aqui de um entrave ao direito do cidadão de agir livremente, tal como está garantido pela Constituição. E, por outro lado, à falta de um Supreme Court, uma tal diligência não teria, por assim dizer, nenhum sentido. Indiquei no que precedeu o que é preciso, quanto a mim, procurar o único remédio contra o perigo fascista. Impormos-nos voluntariamente limites em favor de uma ordem da necessidade que reconhecemos é, na verdade, em geral, o meio mais eficaz para chegar ao mais alto grau possível de liberdade e de segurança, inclusive no domínio da política internacional.